professores! Espero que todos estejam bem. Eu sou a Nelise, PCNP de LEM, Língua Estrangeira Moderna, e hoje é a nossa última TPC do ano letivo de 2021. E ela está dividida em dois momentos. Estarão aqui comigo os PCNPs Edmendi, João e Eduardo. No primeiro momento, nós conversaremos sobre o acolhimento aos estudantes e no segundo momento, sobre o fechamento do ano letivo de 2021 e seus encaminhamentos. Pode passar, por favor? Os objetivos da nossa ATPC são, para o primeiro momento, apresentar o conceito de acolhimento, orientar os professores em relação ao acolhimento aos estudantes, contribuir com sugestões de atividades de acolhimento. E já no segundo momento, a partir do fechamento do ano letivo de 2021, nós temos os objetivos: analisar e consolidar as informações sobre os conselhos de classes de bimestres anteriores, a fim de construir um perfil das turmas. E um próximo objetivo é orientar os professores na elaboração de relatórios de suas turmas, com informações que possam oferecer subsídios para a recuperação de janeiro ou para o planejamento das aulas no próximo ano de 2022. Pode passar, por favor? E para nós iniciarmos essa conversa, essa reflexão de hoje, nós trouxemos um vídeo para que possamos refletir juntos. É um vídeo curto, apenas 3 minutos, que reflete questões socioemocionais que estão interligadas à importância de acolher os estudantes. O vídeo ele é intitulado Fragmentos. Para assisti-lo, eu peço a gentileza que entrem no link que está na descrição deste vídeo. Nós daremos a vocês 3 minutinhos para que possam acessar este link. Repetindo, este link está na descrição deste vídeo e eu peço que vocês apreciem o vídeo para que nós possamos refletir a seguir. Então, até daqui a pouco e assistam ao vídeo, por favor.
Estamos de volta e nós vamos refletir juntos sobre as impressões do vídeo. Você, professor, já se colocou no lugar de algum dos personagens? Você se imagina ou já passou por alguma situação representada no vídeo? O vídeo, então, ele nos apresenta a importância de sermos empáticos com os outros. A menina do vídeo, sempre que ela é humilhada, maltratada ou tratada com indiferença, ela vai se quebrando, ela vai se fragmentando. Os seus sentimentos vão se transformando em tristeza, em medo, em angústia. E ao ser acolhida, ela se sente querida, ela se sente amada e se recompõe, como se seus pedaços, seus cacos fossem colados, unidos novamente. E à medida com que ela se recompõe, ela vai ajudando os outros a se recomporem também. Ela cria uma rede solidária. Portanto, a empatia é de suma importância no processo de acolhimento aos nossos estudantes. Pode passar, por favor? A empatia nos ensina a nos identificarmos com o outro. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Por isso, quando recebemos os nossos estudantes, precisamos ter o sentimento de empatia, a facilidade de lidar com o outro, entender os seus desejos, seus sonhos, para que possamos criar essa identificação. E para isso, a escuta é fundamental para sabermos como nossos estudantes se sentem, quais são as suas reais necessidades, o que eles desejam. Com uma escuta ativa, podemos trazer o estudante para perto de nós, criar vínculos, desenvolver o sentimento de pertencimento à escola. Assim, a parte cognitiva do estudante se desenvolverá com maior facilidade, pois nós não podemos desassociar a parte emocional da parte cognitiva. As habilidades cognitivas, ou seja, o aprendizado do conteúdo, está interligado com as habilidades socioemocionais. Não existe fronteira entre essas habilidades. Então, essa escuta, ela possibilita a aproximação, isto é, cria vínculos, estabelece relações com os nossos estudantes, sempre baseados na confiança. Aceitação, ou seja, acolher o outro de forma como que ele se apresenta, da forma que ele se apresenta, com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas excentricidades, sem tentativas de modificá-lo, sem tentativas de modificar para que satisfaça as nossas expectativas ou os nossos caprichos, ou ainda para que satisfaça a expectativa da sociedade. Temos que aceitá-lo como ele é. A compreensão, a disposição para compreender o outro e compartilhar de seus sentimentos. A compreensão de perceber o outro, seu olhar, seus gestos, tudo isso diz muito a respeito do outro. E temos também o respeito, respeitar opiniões, o modo de ser de cada um, sem julgamentos, considerando o indivíduo, o ser integral na sua totalidade. A escola, quando ela cuida desses aspectos emocionais que estamos conversando, ela auxilia o estudante a se compreender e a também a interagir com as pessoas, respeitando as diferenças, a maneira de ser e de agir de cada um. Pode passar, por favor? Por isso, é importante que nós, professores, sejamos acolhedores. Nossas ações, nossas palavras, elas podem mudar os rumos da vida de cada um dos nossos estudantes. A palavra, ela tem grande poder. Ela pode auxiliar, como também pode desestruturar alguém.
Quando dizemos algo de maneira rude ou ofensiva, exprimimos um sentimento contrário ao que estamos conversando, ao acolhimento. Agimos contrariando os 4 pontos que refletimos: a aproximação, a aceitação, a compreensão e o respeito. E pensando nessa importância da palavra, nós trouxemos uma poesia de Cecília Meirelles que retrata bem essa nossa reflexão. Pode passar, por favor. Ai palavras, que estranha potência a vossa, todo sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. Cecília Meirelles, fragmento da obra O Romanceiro da Inconfidência. Aqui, Cecília Meirelles nos apresenta a força da palavra, que traz a potência no que será dito. Se temos palavras enfáticas, como ela disse, traz o mel do amor e cristaliza, ou seja, cria textura, transforma-se em cristal. Se palavras de calúnia, fúria, nos traz a derrota. Precisamos, então, ter consciência que a palavra dita muitas vezes não tem retorno e pode causar danos emocionais aos nossos estudantes. E mais ainda, que esse acolhimento, essa empatia de escuta e de fala por meio das palavras devem acontecer todo o ano. E não só quando recebemos os estudantes no início do ano letivo. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre a importância desse processo de acolhimento aos nossos estudantes, eu passo a palavra à minha colega Edneide, que contextualizará esse processo pedagógico do acolher. Edi, a palavra é sua. Grata Nelise, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edneide, PCNP de Biologia da Diretoria Centro-Oeste, e vou dar continuidade à nossa conversa sobre acolhimento. O acolhimento é uma ação pedagógica com o objetivo de dar as boas-vindas aos educandos e às equipes docente e gestoras, integrando os estudantes entre si, com a escola, funcionários e fortalecendo a conexão entre eles. O ato de acolher tem o propósito de despertar nos estudantes o sentimento de pertencimento e, principalmente, permitir ao seu desenvolvimento integral. O acolhimento não é uma prática isolada, mas um conjunto de práticas que se traduzem em atitudes que as pessoas tomam nas interações que se estabelecem no ambiente. Comportamento de apoiar, estabelecer vínculos e de amparar. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de aproximação, uma atitude de inclusão. Também tem a ver com o sentimento de comunidade. Estimula capacidades socioemocionais de enxergar no outro o exercício e o apoio diário para enfrentar os desafios do dia a dia e investir na busca de soluções. O acolhimento não tem hora nem local específico para acontecer. É uma postura que envolve duas vontades: a vontade de ser acolhido e de acolher. A comunidade escolar é um suporte poderoso. A gente pode promover dentro da nossa escola uma comunidade aberta para acolher e, assim, dar suporte para as ações do dia a dia. De modo que a escola dialogue com o sonho dos estudantes e que os jovens percebam a relação que as atividades escolares têm com seus sonhos, enxergando o sentido da escola em sua vida. É nessa trajetória que o papel do educador é fundamental.
no incentivo e no apoio durante todo o processo. Agora passo a palavra para o João, nosso PCNP do Conviva, que dará continuidade com a atividade Mão na Massa. É com você, João. Obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo. Eu sou o João Antônio, PCNP Conviva, da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. A partir desse momento, como a Edi já destacou, nós daremos continuidade a essa TPC, dando uma dica de uma atividade relacionada ao acolhimento que foi elaborada pela nossa equipe, tá? Na verdade, é uma sugestão que vocês podem acolher. Pode passar, Edi, por gentileza. O nome da atividade é intitulada Palavras Acolhedoras. Na verdade, quando você chega em determinado espaço ou ambiente, com quais palavras você gostaria de ser acolhido? Na verdade, toda palavra boa, toda palavra acolhedora, com carinho, com afeto, sempre faz com que o nosso coração se torne mais, vamos dizer, acolhido, né, pelas pessoas. A gente se sente muito mais acolhido, como a Nelise disse, ao invés das palavras que nos machucam. Então, nós temos um exemplo aí, quando você chega em algum lugar, que bom que você está aqui. Poucas palavras que podem, assim, fazer com que seu coração fique muito mais, vamos dizer assim, acolhido pelas pessoas mesmo. Você se sente muito mais acolhido. Pode passar, Edi. Nesse processo, agora a partir desse momento, nós temos alguns passos, né, para delinear essa atividade. O passo 1 ao receber os estudantes, o professor, na verdade, ele vai formar uma roda, né, de conversas. E aí, a partir desse momento, ele vai explicar essa atividade. Nessa roda, que é uma sugestão, a roda também, é legal que vocês formem duplas, né? Duplas de 2 estudantes que farão essa atividade juntos, né? Eles farão juntos. Um terceiro passo, o professor pode entregar um post-it. Preferencialmente, a gente pede para que, como vocês coloquem um post-it, por exemplo, com cores cítricas, para que dê mais destaque, inclusive, à atividade. Então, cada aluno irá receber um post-it para que a atividade dê continuidade. Cada dupla se dirige ao colega, na verdade, dizendo uma palavra acolhedora. Então, um diz uma palavra acolhedora e o outro retribui com outra palavra acolhedora. Pode passar, Edi, por gentileza. Na etapa subsequente, cada estudante escreve a palavra acolhedora que recebeu e a palavra que ele retribuiu para o seu colega. Nesse momento, por exemplo, na sala de aula, haverá um grande painel que já estará anexado na sala de cada estudante. E aí, cada dupla se dirige ao painel para fixar esse post-it. Finalmente, para finalizar, o professor vai até esse painel e observa as palavras que são mais recorrentes no painel que foi estruturado pela sala. Pode passar, Edi, por gentileza. Aqui, nesse caso, nós temos um exemplo de um painel, tá? Nós escolhemos esse modelo, mas, na verdade, vocês podem escolher outros modelos. Aí vocês podem ficar à vontade, é só uma ideia para que vocês possam acatar ou não. Aí vocês ficam à vontade com relação a isso. Pode passar, por gentileza. Aqui, na verdade, nós temos o processo de sistematização, né? Que, na verdade, essas palavras serão norteadoras para o ano letivo. Então, por exemplo, pode aparecer, como no próprio slide aponta, né, a palavra amor, a palavra respeito.
E aí, qual é a ideia? Que o professor utilize essas palavras, por exemplo, no momento em que haja algum tipo de conflito no interior da sala, no ano letivo, para que ele volte a utilizar essas palavras e faça uma roda de conversas, dando ênfase nos acordos que foram feitos naquele momento. Pode passar, Edi, por gentileza. Aqui, dando sequência, né, nós temos algumas atividades que são simples, né? Como a apresentação em grupo, cada um se apresenta dizendo o nome, dizendo a sua idade, de onde vem. As rodas de conversa também, de conversas que são bastante eficientes nessa questão do acolhimento, porque nesse momento vários alunos conseguem revelar coisas que a gente jamais imaginaria que ele revelasse. Mesmo a exibição de um vídeo motivacional, né? A visitação dos espaços escolares também, que é bastante interessante. Nós temos aí o exemplo das escolas japonesas, que no primeiro dia de aula, regra geral, elas fazem com que os alunos, propiciam com que os alunos se desloquem para os espaços da escola e conheçam a escola de maneira ampla. Isso é muito comum nas escolas japonesas. Então, no primeiro momento, eles simplesmente circulam por esses espaços e acabam, na verdade, conhecendo um pouco mais o seu colega e criando mais laços com todas as pessoas que estão naqueles espaços. Pode passar, Ed, por gentileza. Aqui, continuando, nós temos alguns links, tá? Um deles é intitulado Dinâmicas de Acolhimento Online para a Volta às Aulas. Nos outros subsequentes, nós temos 2 links que estão disponíveis no boletim semanal da Subsecretaria 358. Um traz a questão do documento orientador para o acolhimento 2022 e o outro um caderno de atividades com atividades extremamente simples e práticas, que, na verdade, a escola não terá que desembolsar muito dinheiro para fazer. Com papel, com vassouras, enfim, são coisas extremamente simples, mas que cabe aí você, professor, ao mesmo o POC que participa das ATPCs na escola, já ir pensando, dando uma estudada nesse documento para que vocês fiquem mais à vontade no começo do ano e com mais segurança para o processo de acolhimento. Pode passar, por gentileza. Finalizando, nós temos aí alguns questionamentos, né? Quais os atores que estão à frente desse acolhimento? Regra geral, já dando a resposta para vocês, né? O POC e o vice-diretor, quando não existe o POC na unidade escolar, o vice-diretor que toma a frente. Mas aí, já até esclarecendo sobre essa questão, é interessante destacar a importância do papel do professor. E aí, temos um outro questionamento. Qual o seu papel, professor, frente ao acolhimento na unidade escolar? Podemos montar uma equipe para que esse acolhimento aconteça no ano de 2022? Como nós, professores, podemos contribuir nesse processo? Ou mesmo o POC, como nós podemos contribuir nesse processo? Então, ficam essas dicas, essas reflexões para que a gente comece a pensar um pouquinho e já tentar se planejar para o ano de 2022. Nesse sentido, eu vou passando a palavra para o nosso amigo Edu, que ele vai trazer o fechamento do ano letivo de 2021 e os seus encaminhamentos. Forte abraço, pessoal, e passo a palavra para você, Edu. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente. Eu sou o Eduardo, PCNP de História. Esta semana nós estamos fazendo os conselhos de turma, este momento que coloca toda a equipe escolar e os estudantes juntos,
para refletir sobre o período letivo. Nós queremos criar um instrumento útil para você e para a equipe escolar. Espero que vocês gostem. Bem, gente, nós já tratamos 2 vezes deste ano de conselho de classe em nossos ATPCs. Em abril, falamos da importância do fechamento do bimestre, um momento de parar, avaliar e realizar coletivamente o panorama de cada classe. Apresentamos a forma como se faz o registro do diário de classe na sede, falamos de lançamento de frequência e de nota. O tema do conselho voltou ainda também em julho, quando foi focada a maneira de se fazer o acompanhamento da aprendizagem através da análise das atividades dos estudantes. Também falamos de reforço e recuperação. Quem quiser se apropriar deste tema, pode dar uma passada por estes vídeos. Os links estão aqui na descrição. Um outro documento agora que nós contamos com ele, é o documento oficial lançado em novembro pela Secretaria de Educação. Este documento tem bastante orientação sobre a organização do Conselho e analisa diversos fatores. Quem quiser maiores informações sobre o que fazer antes do Conselho, a articulação da equipe escolar, a análise dos resultados, os instrumentos de avaliação, a articulação da dimensão cognitiva com a socioemocional, tudo isso tem lá. Ele trata da objetividade do Conselho. Então, nós sugerimos a leitura porque é um documento muito rico sobre o fechamento do ano letivo e traz várias sugestões de análise e de encaminhamento para o próximo ano letivo. Este conselho que nós fazemos esta semana é o conselho de classe final. E ele requer um olhar ampliado e integral sobre o desenvolvimento dos estudantes ao longo de todo o ano. Em que medida os estudantes participaram das atividades escolares e desenvolveram as habilidades e competências do currículo? Como este percurso foi recorrido? Recomendamos, para isso, a preparação do painel de notas e faltas, bem como do painel socioemocional, consolidando as informações de cada um dos bimestres para que possamos analisar comparativamente os resultados dos estudantes durante o ano. Este ano, que passou por tantas transformações na forma do ensino, em que passamos do remoto para o híbrido, para o presencial. Os registros sobre a frequência dos estudantes nas aulas, sobre a participação e o engajamento deles nos diferentes formatos de interação e a natureza das dúvidas que apresentaram, são todos elementos que somam para a construção de um olhar mais amplo a respeito da experiência da aprendizagem que os estudantes tiveram. Propostas de elaboração de consolidados de aprendizagem e práticas de ensino, que podem ser socializados a fim de melhorar a continuidade do trabalho docente. Outro aspecto que é fundamental ter em conta durante o conselho final é a recuperação de janeiro. Esta é uma oportunidade para que os estudantes que não atingiram 75% de presença possam aprender mais. A Secretaria determinou que devem ser privilegiados os estudantes em fim de ciclo, 5º ano, 9º ano e 3ª série. Após atender estes estudantes, poderá ser disponibilizada a oportunidade para estudantes de outros anos e séries. Outro aspecto que os professores devem ter em consideração durante o conselho final é a elaboração de um plano de recuperação, definindo quais habilidades essenciais não desenvolvidas serão privilegiadas. Esse plano também deve apontar quais recursos serão utilizados, currículo em ação, aprender sempre, um livro didático e outros que o professor opte por utilizar. Então, colega, nós queremos propor para este ATPC a seguinte reflexão. O que nós, como professores, o que você, como professor, gostaria de saber ao receber uma nova turma no início de um ano letivo? Que informações você gostaria que aquele professor que trabalhou com essa turma no ano anterior te passasse? O que você gostaria de conversar com ele? Podemos pensar em muitas respostas que os professores trariam para esta indagação. Eles gostariam de saber, talvez, as boas práticas que funcionaram no letivo, sugestões para avaliação diagnóstica, que deve ocorrer nos primeiros dias de aula, saber das habilidades que necessitam ser trabalhadas, porque a consolidação delas não foi suficiente com a turma. Talvez ele queira saber se há estudante com deficiência, e se esse estudante recebeu atendimento multidisciplinar, como fono, psicóloga, sala de recursos.
informações sobre o contexto da turma ou sobre o contexto da escola, talvez, este colega gostaria de saber. Enfim, as oportunidades, as possibilidades de resposta são muitas. Então, a gente já percebe, a partir daí, a importância da construção de um relatório da turma, como isso pode ser útil para o colega que receberá a turma do ano que vem e como nós mesmos gostaríamos de receber isso. Princípio da colaboratividade e continuidade do trabalho entre os professores. As mesmas competências continuarão se desenvolvendo no ano seguinte. Saber sobre quais pontos dos objetos de conhecimentos e habilidades trabalhadas os estudantes precisam de mais atenção, assim, é algo muito enriquecedor para o trabalho do próximo professor. O prévio conhecimento da turma favorece a elaboração do plano de aula. É claro que a turma não é estática, né? A turma, no ano que vem, já não será exatamente a mesma que a turma deste ano, por diversos motivos. Mas quanto mais informações o professor que receber a turma tiver, melhor para ele. Quanto mais informações ele tiver, mais preparado ele estará para esse desafio de trabalhar com essa turma. Além, pessoal, deste benefício para o trabalho individual, professor, do trabalho deste professor diretamente com a turma, a construção de um relatório também facilita o trabalho coletivo do conjunto dos professores e da equipe escolar, pois ele permite uma concepção de um plano de ação da escola melhor. A escola pode preparar um plano consolidado, um plano de ação da escola, estabelecendo metas mais fundamentadas com a realidade das turmas, através desse trabalho. Bem, gente, aqui a gente traz algumas sugestões de informações que podem conter nesse relatório da turma e que a gente sugere que os professores, após refletirem sobre quais informações eles gostariam que houvesse nesse relatório da turma, que eles decidissem coletivamente quais vão ser as informações que os colegas devem passar para o próximo ano. Então, poderia ter nesse consolidado habilidades que os estudantes apresentaram defasagens, quais metodologias funcionaram, como os estudantes interagem frente às dificuldades enfrentadas, aspectos importantes do relacionamento com a turma e a frequência. O que vocês acham dessas sugestões? O que vocês mudariam nela? E a gente então sugere que os professores cheguem a um acordo, que a equipe escolar chegue num acordo sobre o que é importante que todos os professores coloquem neste relatório de turma. De uma maneira simples e direta, é criado aqui um espaço para dizer, por exemplo, como era o aproveitamento dos estudantes da turma com determinada metodologia. É claro que você pode substituir essas sugestões por aqueles métodos de ensino que você utilizou. Eu abri aqui no Word o modelo do relatório do perfil da turma para mostrar melhor. Aqui, né, um lugar para você colocar a classe, a disciplina, o ano letivo em que nós estamos. E trata-se de um modelo, pessoal, que busca tratar um retrato da maioria dos estudantes, um perfil geral da sala, ou seja, não vamos tratar aqui dos casos individuais, vamos analisar a classe como um todo. Aqui a gente sugere que vocês marquem como vocês avaliam a situação da aprendizagem de uma forma geral. Aqui a gente classifica a situação dos estudantes, né, conforme a aprendizagem. A gente aqui usa aquelas categorias que já são usadas na rede, de abaixo do básico, no básico, e o adequado e avançado. Também a gente sugere aqui para você marcar a situação de frequência da turma. Pedimos para vocês escolherem 3 habilidades cognitivas do teu currículo, ou então, tratando desse ano, né, daquela lista de habilidades essenciais, já que trabalhamos com uma versão reduzida do currículo. Também sugerimos aqui que você selecione habilidades socioemocionais, que você marcaria como prioridade para trabalhar com aquela turma. Também sugerimos aqui até 3. Pessoal, e aqui tratamos de características que se busca desenvolver com a turma. Você pode trabalhar com essas que estão aqui sugeridas, ou você pode trabalhar de outra forma. Você pode trazer outras sugestões, outros aspectos, outros objetivos de aprendizagem e colocar aqui para você ver se o desenvolvimento foi baixo, médio ou alto deste aspecto na turma.
E também aqui, como dissemos, diferentes metodologias para você colocar como a turma reage a estas diferentes metodologias, qual que é o aproveitamento da turma que a turma tem. Aqui um outro espaço para você falar da participação da família. E, por fim, pessoal, um espaço para observações, para você colocar tudo que você acha relevante passar para o próximo professor, para aquele colega que dará continuidade ao teu trabalho com essa turma no ano que vem. E este documento é livre para você trabalhar como quiser, para você fazer todas as adaptações que a tua escola, que a tua equipe considerar necessária. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta etapa da TPC de hoje e vamos então sistematizar o que nós trabalhamos. Nós revimos as ações que o professor teve na elaboração e análise dos conselhos anteriores. A gente retomou aquelas ATPCs, né? Falamos das características e colocamos lá que elas estão disponíveis a quem quiser ver. Nós tratamos da importância do conselho final para traçar o perfil da turma, subsidiar a seleção das melhores estratégias de ensino e a retomada da aprendizagem dos estudantes, para encaminhar os estudantes para a ação de recuperação do início do ano, ou nos posteriores processos de nivelamento, e, por fim, para garantir a continuidade do trabalho docente realizado na escola, pelo próximo colega que pegar essa turma. Agradecemos a participação de todos, estamos aí junto com vocês neste grande desafio, que é fazer com que a aprendizagem aconteça. Bem, este foi o nosso último ATPC do ano de 2021. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam durante o ano. Esse ano teve muitos desafios, teve muitas readaptações, foram readaptações para nós também, constantes. Agradecemos o voto de confiança e continuaremos juntos em 2022. Um abraço.